E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe e antes de tudo eu queria agradecer a você por ter chegado até aqui, por ter interesse na técnica de WTP. Nesse vídeo que a gente está começando a fazer, eu vou explicar para você o que é o WTP. Nós vamos falar o momento que ele está passando no Brasil, com uma matéria até na televisão, e nós vamos falar para você quais são os tipos de objeto que você pode aplicar essa técnica. Vamos começar! Essa técnica começou há muito tempo atrás, fora do Brasil, através de uma necessidade de guerra, na qual as pessoas precisavam pintar capacetes em grande escala para a guerra, camuflagem de capacete. Um cara chegou lá e falou, putz, se eu for ficar camuflando no aerógrafo capacete, eu tô ferrado. Então foi onde ele teve uma ideia, criou a técnica de WTP e conforme o tempo foi passando, isso foi melhorando, foi se aperfeiçoando. Essa técnica, para variar no Brasil, demorou para chegar, porém agora está aqui no nosso país. Essa técnica foi trazida por dois irmãos, André e Anderson, e eles estão disseminando essa técnica no Brasil por ser uma técnica de alto interesse, certo? O que é WTP? É Water Transfer Printing, transferência de pintura através da água. É muito conhecida por WTP, Water Transfer Printing, pintura hidrográfica e muita gente chama de adesivagem hidrográfica. Porém, esse termo está errado. Não é adesivagem, é pintura. A qualidade de pintura WTP é a mesma qualidade de pintura automotiva, aguentando todos os tipos de temperatura, sol, chuva, enfim, qualidade de pintura automotiva. Beleza? Bom, galera, o WTP é uma técnica muito forte, como eu disse para vocês, e o momento no qual nós estamos passando dessa técnica no Brasil é extremamente quente, pois todo mundo está interessado nessa técnica e pouquíssimas pessoas têm a capacidade, o treinamento, a técnica de fazê-la, certo? Então, só para mostrar para você e comprovar para você que o momento é extremamente quente e quem aproveitar esse pioneirismo vai crescer nessa técnica, eu vou mostrar para vocês uma matéria que saiu na televisão, na TV Globo, no Alto Esporte de domingo, falando sobre o WTP. Para vocês, antes de vocês assistirem, só notem que o jeito que eles falam sobre a técnica é realmente apresentando algo inovador, algo que acabou de chegar. A nova novidade, veja que legal, nossa, acabou de chegar no Brasil. Enfim, assistam aí que eu vou passar um trechinho para você. Vai lá. Adesivagem hidrográfica. A missão desta turma, provar que, ao contrário do que pode parecer, adesivagem e mergulho combinam muito bem. Para a demonstração, vamos usar uma roda. Antes ela foi lixada e ganhou uma mão de tinta automotiva. Os vãos foram cobertos com fita crepe. Escolhemos uma película que imita a pele de cobra, mas há uma infinidade de estampas. Para uma roda, meio metro é suficiente. Hora da verdade. Pode ser mergulhado plástico, metal, madeira, ferro, materiais não ferrosos. Absolutamente tudo pode ser mergulhado, desde que seja previamente tratado. Desde spoilers, aerofólio, rodas, espelhos, partes internas do automóvel. O Thiago ouviu falar da técnica e veio experimentar no retrovisor. E como ele tem uma loja de tuning, já pensa em revender o tal do Water Transfer Printing ou impressão hidrográfica. Pelo fato de você conseguir fazer em determinadas peças que o envelopamento não proporciona, tá? E pelo nível de acabamento. O nível de acabamento do water é muito superior ao envelopamento. Douglas gostou da aparência que a técnica proporciona. Quem não conhece, não sabe que é uma pintura hidrográfica, vai achar que é madeira. Eu mesmo falei, nossa, ficou tão real quanto eu nem imaginaria que ficasse. O preço é o mesmo da adesivagem comum. Por exemplo, com R$ 150 se muda a cara de uma roda.
Missão cumprida, rapazes! E aí, galera, curtiu? Eu não coloquei a matéria na íntegra, por ela ser longa, mas você consegue assistir ela inteira. Aí no YouTube, na internet, procurando facilmente você encontra, beleza? Agora, vamos falar sobre os objetos que você consegue fazer a técnica do WTP. Afinal, apesar de ela estar bombando no mercado automotivo, não é só nesse mercado que você pode atuar com o WTP. Painel de carro, carenagem de moto, paralama, roda, capinha de retrovisor, todas essas partes do mercado automotivo você consegue atuar facilmente. Um dos mercados mais bombados no WTP tem sido o mercado automotivo em capinhas de retrovisores, painel de carro e rodas de carro. Beleza? Mas aonde você consegue fazer tirando o mercado automotivo? Você consegue fazer em vidro, você consegue fazer em acrílico, em plástico, em metal. Todas essas peças que possam ser imergidas em água, você consegue aplicar a técnica de WTP. Alguns alunos estão fazendo em sandálias de chinela havaiana, que são borrachas, sapato alto feminino, quem dera, sapato alto tem que ser feminino, sapato alto feminino, sandália de chinela havaiana, como eu já disse, tem feitos em abajur, bicicleta, aquele copinho de vidro do narguilé. Muita gente tem trabalhado em diversos setores. O André mesmo e o Anderson, os dois que trouxeram essa técnica para o Brasil, pegaram uma parceria agora de um hotel aqui de São Paulo, que eles reformaram praticamente todos os abajures de todos os quartos, justamente com a técnica de WTP. Imagina onde isso pode chegar. Alguns alunos nossos pegaram parceria com fábrica de acessórios elétricos e estão fazendo WTP nos espelhos de tomada. Alguns alunos fazem videogame, alguns alunos fazem controle remoto, alguns alunos fazem na capinha do controle, do console de videogame. Enfim, claro, eu não vou mergulhar o videogame, eu desmonto ele, pego a capa, mergulho e depois eu remonto. Mas eu quero dizer isso para vocês, a técnica não é só no mercado automotivo, ela é geral, beleza? Galera, e agora eu vou mostrar para vocês alguns alunos nossos fazendo os mergulhos de WTP. Você vai conseguir ver nesses vídeos os locais que eles estão aplicando, não necessariamente tanques profissionais, os locais que eles estão fazendo a sua técnica de WTP. Eu vou mostrar para você quais são as técnicas importantes que você tenha para que seu WTP dê certo e os cuidados que são essenciais para você não perder material à toa e conseguir prosperar nesse mercado. Iniciando, falando dos alunos, vários alunos nossos já estão dominando a técnica de WTP e já estão fazendo isso nas suas casas, nas suas empresas, nas suas oficinas. Eu quero mostrar para vocês agora alguns takes de alguns alunos fazendo essa técnica e você vai ver que o mais bacana de tudo é a infinidade de produtos que eles estão mergulhando com a técnica de WTP. E o mais bacana, repara bem na estrutura que eles estão usando. Veja que a criatividade faz milagre. Vamos lá!
E aí, pessoal, gostaram? Esses são alunos reais nossos da Space Arts, da WTP, que já estão conseguindo fazer a técnica de WTP no seu local de trabalho. O que eu quero falar para vocês agora é sobre as técnicas importantes para pintura hidrográfica, pro WTP prosperar para você. Pessoal, para começar, essa técnica de WTP tem que ser levada a sério. Apesar de ser uma técnica simples, ela tem os seus caminhos das pedras. Ela tem o seu pulo do gato. E não o pulo principal do gato é você trabalhar com material de primeira qualidade. Eu vou te dizer uma coisa. Alguns produtos do mercado brasileiro são péssimos. Péssimos. Alguns materiais de preparação de peça que você possa usar vai atrapalhar todo o seu processo de WTP e danificar a sua peça. Muitas vezes podendo até perder todo o material que você investiu para fazer aquilo acontecer. Nesse processo que a gente vai passar nos próximos vídeos para você, você vai conseguir ter acesso a quais são os melhores produtos para se trabalhar, como você fazer testes antes de perder material para saber se o produto é bom ou ruim. E além disso, claro, você vai ter sempre a gente aqui para te dar essa assessoria. WTP é um mercado que está explodindo. Porém, muita gente que aproveitou alguns mercados que já passaram na parte do pioneirismo, deixaram de ganhar dinheiro por levarem isso nas coxas, por não fazerem isso direito. Leva isso a sério, começa a divulgar que você domina a técnica do WTP na tua região e você vai ver que esse é o pulo do gato principal. Trabalhar com produtos de primeira qualidade para que o seu material, o seu resultado final, a técnica que você domina e os materiais que você faz tenha também uma qualidade no final das contas. E pessoal, agora falando dos cuidados que você precisa para fazer WTP, uma das coisas que pouquíssima gente fala é a temperatura da água. A água não pode estar fria, porque senão a película não hidrata. Imagina uma película com tinta dentro, certo? Não é a película que gruda na peça, é a tinta que pinta a peça. A película só serve para segurar a tinta. E por isso que depois que você coloca ela sobre a água, você precisa jogar uma camada de ativador justamente para essa película dissolver e só a tinta ficar sobre a água. Por isso que quando eu falei naquele primeiro vídeo que não é adesivagem, porque essa película dissolve, ela não é adesivagem. O que fica sobre a água, depois de todo o processo, é a tinta, no qual ao mergulhar, ela pinta a peça. Então, uma das coisas que eu quero falar para você é, fica muito esperto com isso, porque a película precisa estar hidratada para depois ela ser dissolvida. E a temperatura da água é uma coisa que deve ser levada em consideração. Ela não pode estar nem quente e nem fria. Ela tem que estar morna para o frio. Ela tem que estar numa temperatura de 28 graus mais ou menos. Mas tudo isso a gente vai passar essas informações no decorrer desses vídeos. Outro cuidado que você tem que tomar é sobre o ativador. É muito importante que você não carregue demais a ponto de dissolver a película e depois, em seguida, dissolver pelo acúmulo de ativador o desenho da película. E também é muito importante que você não coloque de menos, para que você, antes mesmo de remover a película, já faça o mergulho e estrague toda a sua peça. A película de WTP é uma película muitíssimo fácil de se trabalhar, desde que você saiba trabalhar com ela. E é importante também que esse cuidado, esse conhecimento você tenha que ter para não perder material à toa. A película de WTP, ela não é ainda produzida no Brasil, ela é só importada muito da China e algumas da Alemanha. A Space Arts, a WTP Brasil, ela importa todas as películas dela da Alemanha, considerando que os produtos chineses ainda não são de boa qualidade. Para você fazer material meia boca, está de ótimo tamanho, mas para você dominar esse mercado e ser um ótimo aplicador de WTP, é recomendável que você trabalhe com material alemão. Beleza? Galera, uma coisa que ainda nós não temos aqui é a personalização da película. Se eu quiser colocar um logotipo ou fazer um desenho específico, não dá para personalizar justamente porque essa técnica chegou agora no Brasil e não tem nenhum fabricante de película. Como eu disse agora, é tudo importado. Porém, com o nosso hall de alunos, hoje com o que a gente conseguiu construir de WTP no Brasil, nós estamos conseguindo já juntar uma determinada quantia de pessoas
para escolher um desenho específico de película e juntando todas essas compras a gente consegue fazer um volume grande e sim personalizar essa película fora do Brasil. Demora um pouquinho mais tempo, mas é um negócio customizado. É uma película que só essas pessoas que se juntaram através da Space Arts WTP vai ter. É um desenho exclusivo no Brasil. E por fim, nós vamos colocar aqui nesse quadro como você pode realmente ganhar dinheiro, fazer o WTP algo realmente lucrativo para você. Vamos começar falando sobre os alunos da WTP Brasil, da Space Arts, que já abriram seu próprio negócio e estão levando o WTP como uma profissão, certo? Todo mundo brinca no nosso grupo de WhatsApp, que a gente tem um grupo exclusivo de WhatsApp, que WTP é viciante. É uma dos grupos de WhatsApp mais movimentados que eu tenho. É impressionante. Ó, pra você ter ideia, teve um dia que eu participei de uma palestra. Putz, eu fiquei das 8 da manhã às 5 da tarde sem ver meu WhatsApp. No final do dia, quando eu fui ver, tinha mais de 400 mensagens enviadas. O que é bacana é que nesse grupo, quando você tem uma dúvida ou algum questionamento, alguma dica que você precise, se você mandar lá, você não fica mais que 10, 15 minutos sem resposta. É muito bacana. Mas enfim, agora, falando de kit inicial, de estrutura inicial, você fala, bom, Felipe, legal, tô gostando muito, eu tô empolgado, eu quero fazer WTP, mas quanto me custa isso? Eu vou ter que pegar um caminhão de dinheiro, meu fundo de garantia, meu empréstimo, vou ter que pegar toda a poupança que eu tenho para investir em WTP? Amigão, é muito rápido você começar no WTP. O kit inicial que você precisa, naturalmente você vai precisar do quê? De uma película, de ativador e de um recipiente, no caso o tanque, para fazer o seu mergulho, certo? O kit inicial, você não precisa comprar metros e metros de película, você não precisa comprar litros e litros de ativador, muito menos um compressor, um tanque profissional, coisa do tipo, para começar a fazer isso rodar. Inicialmente o que a gente sugere é começar num recipiente pequeno. O primeiro tanque do André, como ele mostra e ele vai mostrar para vocês nos próximos vídeos, foi uma Tupperware, no qual ele consegue colocar uma água morninha que ele esquentou no fogão, ou ele pegou água de chuveiro mesmo, colocou uma temperatura morna e fez o seu primeiro mergulho de peças pequenas, naturalmente, capinha de celular, peças, no caso de capinha de retrovisor de carro, peças pequenas é o melhor caminho para você começar a dominar essa técnica. Vou te falar por quê. Porque se seu primeiro mergulho for com uma roda, você vai ter que usar muita película. E se alguma coisa der errado, você vai perder muito material. E outra coisa, você não vai investir logo de cara num tanque muito grande. O que eu aconselho a vocês é começar em recipientes pequenos, fazendo capinha de celular, peças pequenas, pega lá o seu controle remoto, desmonta, pega a capinha inicial, mergulha e começa a personalizar tudo que é da sua casa. É o que os alunos geralmente fazem. Então, é bem bacana que você vai conseguir treinar aos pouquinhos e conforme essa técnica vai se aperfeiçoando e você vai divulgando a sua região, você vai ver que naturalmente vai começar a aparecer trabalhos, algumas peças maiores vão começar a chegar e naturalmente você vai ter que profissionalizar o seu tanque. Algumas pessoas compraram o tanque profissional, no qual nós não vendemos, mas tem empresas que vendem isso no Brasil. Mas não tem problema, eu vou falar para vocês alguns tanques criativos que alguns alunos montaram. Um dos alunos foi no ferro velho, achou uma geladeira e falou, é minha! Levou a geladeira, tirou as tampas, deitou ela, lacrou com silicone na parte de dentro, encheu d'água, é o seu tanque. Algumas pessoas têm caixa d'água, outras pessoas fazem no tanque de lavar roupa na sua lavanderia. Enfim, é um negócio que dá para trabalhar de forma criativa. E naturalmente, conforme as coisas vão acontecendo no WTP, você consegue ir profissionalizando a sua estrutura, profissionalizando o seu know-how e naturalmente, mais para frente, você pode abrir até uma oficina e dominar essa técnica na tua região. Beleza? Beleza, Felipe, legal, eu estou empolgado, eu quero começar a fazer WTP. E agora? Mas será que isso dá dinheiro de verdade? Vamos aos números. Ó, eu vou colocar um valor um pouco mais alto no qual realmente acontece, porque esse vídeo pode ser que você esteja assistindo meses depois de eu ter gravado. E com essa loucura do dólar, esses valores são aproximados, beleza? Vamos dizer que uma película de WTP custe R$40. Uma película de WTP
custa 40 reais. Bom, Felipe, beleza, mas a película é assim, 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 assim. Qual é o tamanho dessa película? E eu digo para você, essa película ela é de 1 por 1 metro. Beleza? Essa película é de 1 por 1 metro. Ah, Felipe, eu quero fazer uma capinha de celular. Eu preciso usar uma película inteira? Não. Uma capinha de celular, você vai ter uma película de 1 metro por 1 metro. E lógico, eu não vou usar a película inteira. Faz o recorte e usa essa parte para fazer o seu mergulho de WTP. Por isso que eu estou falando que com 40 reais, você, um recipiente pequeno, para começar a sua estrutura, já começa a ter várias oportunidades. Porque numa película apenas, você consegue fazer várias peças pequenas. Beleza? Felipe, ativador. Quanto custa o litro do ativador? O litro do ativador também custa 40 reais. Nossa, Felipe, 40 reais um litro de ativador? Amigão, falando em capinha de celular, dá para você fazer, em média, 200 capinhas. 200 capinhas com apenas um litro de ativador. Beleza? Deu para vocês terem ideia, mais ou menos, o quanto você iria gastar numa estrutura, num kit inicial. 80 conto. Beleza? Vamos lá na venda aqui da esquina comprar um Tupperware grandão. Beleza? Não sei quanto você vai pagar, tudo depende do Tupperware, se você já não tiver na sua casa. Para você, inicialmente, substituir um compressor, compra um borrifador. Sabe aquele borrifador? Compra ele, você já consegue fazer isso nos recipientes pequenos. E vamos colocar que você gaste mais 20 reais com recipiente e borrifador, que não vai gastar, mas vamos dizer que você gaste. Investimento inicial, 100 reais. Esse é o investimento inicial do kit. Beleza, esse aqui é o investimento inicial do kit. E vamos ver como a gente pode ganhar dinheiro com isso. Vamos trazer o exemplo para uma roda de carro, certo? Bom, galera, como eu disse, a película de 1 metro por 1 metro custa mais ou menos 40 reais, certo? 1 metro por 1 metro de película, 40 reais. E como eu disse aqui, um dos mercados mais bombados para o WTP é a roda. Digamos que uma roda você consiga fazer em 1/4 de uma película. Isso quer dizer que numa película de 1 metro por 1 metro, você consiga fazer 4 rodas, certo? Então, numa película de 1 metro por 1 metro, você consiga fazer 4 rodas, certo? Beleza. Se a película custa 40 reais e você consegue fazer 4 rodas, naturalmente o preço da película por roda é de 10 reais. 10 reais de película. Beleza. Ok. Ativador. 1 litro de ativador, você consegue fazer em questão de roda aí, no mínimo, uns 8 jogos de roda. Tá? Então vamos falar que 40 reais você consiga fazer 8 jogos de roda. Cada jogo de roda você gasta 5 reais de ativador. Naturalmente, R$1,25 de ativador por roda. Cada roda para você de custo está saindo R$11,25. Beleza? Beleza. Lógico, algumas coisas a gente não está colocando aqui. Energia elétrica, seu trabalho, água, coisas pequenas. A tinta de base que você dá antes. Mas lógico, se eu comprar um galãozinho de tinta, você vai pagar lá seus 40 reais, você vai gastar quase nada para fazer. Mas vamos falar aqui de coisas diversas. Chutando alto, a gente arredonda esses 11,25 para 20 reais. Então o custo, arredondando, por roda, 20 reais. 11,25 entre película e entre ativador, e o restante dos 11,25 até os 20, a gente vai colocar isso como energia elétrica, água e a tinta que você vai usar para base. Chutando alto, nós temos 20 reais de custo por roda. Naturalmente, 4 rodas
você tem R$80 de custo. R$80 de custo. E qual é o valor praticado no mercado de WTP? R$150. Tá achando que é no jogo de 4 rodas? Não. R$150 por roda. R$150 por roda. Se o seu cliente for fazer 4 rodas, o valor geralmente praticado no jogo é de R$550 a R$600. O custo do jogo de 4 rodas ficou R$80. O custo do jogo de 4 rodas ficou R$80. E digamos que você cobre o menor valor possível para o seu cliente, que no caso é R$550. R$550 você cobra e R$80 é o seu custo. Que é 4, sobe em 1, 7, 4. R$470. R$470 de lucro. Ah, Felipe, eu sou sozinho, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho condição de contratar um funcionário e eu quero saber, tudo bem, quanto tempo eu sozinho demoro para fazer um jogo de rodas? 1 dia? 2 dias? 3 dias? 5 dias? Amigão, um jogo de rodas, você sozinho trabalhando, você demora um período. O que isso quer dizer? Um período é uma manhã, uma tarde, uma noite. Você vai perder um período. Lógico que o jogo de rodas ele não demora um período só para ficar pronto. Você precisa fazer toda a preparação dela, que isso leva um certo tempo, não necessariamente a mão de obra, mas o tempo de secagem, o tempo de espera, isso demora um pouquinho mais, certo? Mas se você tiver ritmo, você promete, quando o cliente deixa as rodas com você, você promete que em 2, 3 dias no máximo você entrega. No primeiro dia você já faz toda a preparação, de um dia para o outro seca, no outro dia você mergulha e depois, logo em seguida, já está pronto para entrega. Somando tudo, em um período você faz. Então isso quer dizer que você consegue, naturalmente, trabalhando sozinho e sem se matar tanto, fazer 2 jogos de roda por dia. Se você tem potencial no mercado automotivo para fazer isso com rodas, se você pegar 2 jogos de rodas, 8 rodas por dia, você consegue quase R$1.000 de lucro por dia, beleza? Fora a infinidade de outros produtos que você pode trabalhar. Galera, enfim, esse vídeo já ficou longo demais, esse realmente ficou longo demais, mas pelo menos eu consegui mostrar para vocês o potencial do WTP, ainda mais no nosso país que está chegando agora. E se você está muito interessado nisso, está extasiado nisso e quer saber também, ver alguns alunos nossos, alunos que nós preparamos para o WTP, com as suas oficinas montadas e eles fazendo isso virar dinheiro, aqui embaixo eu estou disponibilizando para vocês um link no qual, ao clicar, você vai ser direcionado para a página que eles dão esses depoimentos e filmam as oficinas que eles estão trabalhando. E nessa página você vai ter um monte de informação das que eu já te passei e um monte de informação que você ainda não sabe, e lá você vai ter todos os caminhos das pedras, todos os pulos do gato para fazer WTP acontecer de uma vez por todas. É o curso que vai te dar realmente um rumo na sua vida. Vem com a gente, faça parte desse time, você vai com certeza ir para frente, porque o mercado ele é pujante. O mercado está bombando e você pode ser um deles que pode aproveitar o pioneirismo do WTP no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado por toda essa colaboração que tivemos até então, e qualquer dúvida estamos à disposição. Clica na página aqui embaixo, vai lá conhecer o WTP de uma forma que ainda, mesmo depois desses 3 vídeos, você não conhece, e vamos junto fazer esse negócio acontecer.